bate em cima e tal, essa coisa. Eu sei. Não, botar, deixar fora da pauta e depois botar. Ok? Senhoras e senhores, em conformidade com a legislação em vigor, especialmente o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal 101 de 2000, de 4 de maio de 2000, declaro aberta a presente audiência pública do demonstrativo da execução das metas orçamentárias do exercício do município referente ao primeiro quadrimestre de 2015. Assim, na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, saúdo a todos os presentes e convido para compor a mesa o vereador Ademar Brasvinte, que já está aqui conosco. Aproveito para saudar também o vereador João Felmoncini, também o vereador José Osório de Ávila. Os vereadores, os senhores preferem ficar aí? Então tá. E também convido então para fazer parte da mesa a controladora geral do município, a senhora Fernanda Klitsky-Witkowski. Também o assessor de controle interno, o senhor Mário Lemke. Você pode escolher lá. Agradecer também a presença dos funcionários desta casa. Nesse instante, eu passo a palavra à senhora Fernanda Klitsky-Witkowski para fazer a apresentação do demonstrativo da execução de metas orçamentárias do exercício referente ao primeiro quadrimestre de 2015. Inicialmente, senhora Fernanda, se a senhora quer primeiro passar para o seu Mário cumprimentar primeiro, o Mário cumprimenta e depois passamos para você. Ok? Cumprimentando a todos aqui presentes, nobres vereadores, demais pessoas que nos assistem, damos início a mais esta audiência pública prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, salientando ainda, como já foi comentado pelo vereador Pedro Garcia, que correspondem a dados referentes ao primeiro quadrimestre do exercício de 2015. Então, antes do seu Mário iniciar, eu primeiro passo a palavra, então, para a Fernanda, cumprimentar a todos, né, Fernanda, e depois você passa para o seu Mário. Então, boa tarde a todos. Boa tarde aos vereadores, ao presidente da comissão, seu Pedro Garcia, seu vereador Pedro Garcia, ao seu vereador Ademar Brasvinte, também membro da comissão. Estamos aqui hoje para prestação de contas do primeiro quadrimestre, é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, cumprimento das metas anuais, neste caso de 2015, do orçamento da Lei Orçamentária de 2015. Passo a palavra ao Mário, que fará a apresentação. Ok, então vamos dar início analisando o comportamento das receitas auferidas pelo município nesse primeiro quadrimestre do exercício 2015. Para iniciar, nós trouxemos aí um comparativo dos repasses a título do Fundo de Participação dos Municípios. É uma receita que provém da União e ela é repassada a todos os municípios brasileiros, no caso de Jaraguá do Sul também. E tivemos esse resultado aí. Iniciando em janeiro, tivemos uma arrecadação de R$ 4.131.000. Só que essa arrecadação ela já foi 24,5% inferior ao arrecadado no mês anterior, dezembro de 2014. Seguindo aí embaixo a coluna de fevereiro, 4.217.000, um pouquinho além de janeiro. Março, 3.071.000, 27,2% a menos que fevereiro. E abril, 3.315.000, 7,9 pontos percentuais acima que março. Aquela outra coluna do lado direito, ela demonstra como se comportou a receita em relação ao ano anterior. Note-se aí que fevereiro ela foi inclusive menor do que 2014. A fonte dessa informação
ela consta no portal das transferências da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM. Aí está também o site deste órgão, para caso alguém queira fazer a consulta, aí também tem em cada município a arrecadação. Seguindo o nosso demonstrativo, temos aí o comparativo dos repasses a título do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, também correspondente ao primeiro quadrimestre de 2015. Esse é o indicador do comércio em geral, as compras e vendas, circulação de mercadorias, incide esse imposto e ele é repassado, arrecadado pelo Estado e depois repassado aos municípios de acordo com o seu percentual de arrecadação. Em janeiro tivemos 11.417.000, já inferior ao arrecadado em dezembro de 2014 em 5,70%. Superior ao arrecadado em janeiro do ano anterior, 2014, em 4,40%. Fevereiro, 10.291.000, 9,90% inferior a janeiro e 1% inferior ao arrecadado em fevereiro de 2014. Março, 10.397.000, 1% superior, já começando a reagir um pouquinho e ainda inferior ao ano passado, ao mesmo período do ano passado, 1,10% inferior. Abril, felizmente, uma reação aí, 11.082.000, 6,60% superior ao arrecadado em março e 8,10% superior ao arrecadado em abril de 2014. A fonte dessa informação também é o portal de transferência da FECAM. Extraoficialmente, estive olhando hoje à tarde nesse site e vi que a receita de ICMS de maio de 2015, mês atual, 10.529.000. Ainda não atingiu a receita de abril, mas ainda temos aí 2 dias e eles costumam fazer esse repasse ainda no final do mês. Ainda vamos ver como é que vai ficar a arrecadação de ICMS de maio. Mas aí, para demonstrar aos senhores, realmente a coisa está um pouco complicada. A arrecadação caindo, aí fevereiro foi realmente um mês muito difícil para a administração do município. Lembrando que essa receita de ICMS é atualmente a principal receita do município de Jaraguá do Sul. O comparativo dos repasses a título do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, é um repasse que também vem do governo federal. Em janeiro, 6.014.000 arrecadados, 2,30% superior a dezembro. Fevereiro, 5.564, inferior a janeiro em 7,50%, inferior ainda ao arrecadado em fevereiro de 2014, 0,20%. Março, 5.426, 2,5% a menos, 5,4% a mais de março de 2014. Abril, aí uma reação nos repasses também, 5.872.000, 8,20% superior a março e 13,20% superior a abril de 2014. Aí a fonte, o portal das transferências no site da FECAM. A seguir aí um comparativo da arrecadação das principais receitas do município. Se nós pegarmos a transferência de ICMS, do FPM, do Fundeb, que eu tinha demonstrado naqueles quadros anteriores, aí eles não vão bater exatamente porque sempre tem uma diferença de arrecadação, de contabilização no final do mês. É um repasse que chega no último dia, acaba sendo reconhecido pela contabilidade apenas no mês seguinte. Mas aí dá para perceber a diferença da arrecadação entre 2014 e 2015, com relação ao que é previsto a ser arrecadado, de ICMS, Fundo de Participação dos Municípios
IPTU, na verdade, foi a única receita aí que o que estava previsto realmente conseguimos a arrecadação em 0,12 pontos percentuais a mais. Até o imposto sobre serviço de qualquer natureza, ele deu uma baixada no quadrimestre em relação ao que estava previsto. ITBI também, iluminação pública, a coleta de lixo superou a expectativa. Esse quadro aí demonstra o total das receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre, de uma forma bem sintética, aí, não procura analisar muito o detalhamento como nós tínhamos feito anteriormente. Receitas correntes, receitas de capital, intra-orçamentárias e o total das receitas. Uma previsão anual de 709.574 foi arrecadado no primeiro quadrimestre, 224.467, 31,63% do previsto. Ainda pode ser qualificado como uma arrecadação normal. A seguir, a análise do comportamento das despesas de uma forma também sintética aí, do primeiro quadrimestre, despesas correntes, uma dotação de 552 milhões para uma liquidação de despesa de 151 milhões, 27,36%. Despesas de capital, 116 milhões previstos, 14 mil liquidados, apenas 10,61%. Despesas intra-orçamentárias, as despesas do Fundo de Previdência, essa aí, 42 milhões, 12 milhões liquidado, 29,46%. 22,59% é o total da despesa liquidada em relação à prevista para o quadrimestre. Temos então uma receita no primeiro quadrimestre de 224.467.000 para uma despesa de 178.472, que resultou no superávit de 45.995.000. Mas nós temos que ter atenção que esse resultado é um resultado consolidado. São todos os entes públicos que envolvem a administração do município, Prefeitura, Câmara de Vereadores, SAMAI, Fundo Municipal de Previdência, Fundo Municipal de Saúde, Fundação Cultural, todos os fundos, fundações e autarquias do município estão aí consolidados. Esse quadro seguinte aí, ele procura demonstrar isso de uma forma um pouquinho melhor. Aí nós analisamos a receita da Prefeitura, administração principal, em comparação com a despesa do período. Temos um superávit de 88 milhões. A Câmara de Vereadores, ela sobrevive dos repasses do Poder Executivo, 2 milhões de despesa. O SAMAI, uma arrecadação de 15 milhões para uma despesa empenhada de 10. Tivemos aí um superávit de 4.614.000. O nosso Fundo Municipal de Previdência, FNPS, aí é claro que a arrecadação dele é superior à despesa, lembrando que ele ainda está fazendo um fundo para as aposentadorias dos servidores no futuro. 34 milhões arrecadados para uma despesa com aposentadorias de 7 milhões. 26 milhões de superávit. O Fundo Municipal de Saúde já é o contrário, ele teve uma arrecadação de 22 milhões para uma despesa empenhada de 44. Um déficit de 22 milhões. As demais unidades gestoras também, déficit de 49 milhões. Se nós pegarmos todos esses superávites e déficits e somarmos, consolidarmos, chegamos nos 45.995.000 de superávit. Esse resultado superavitário não quer dizer uma situação exatamente tranquila, porque esse superávit ele é utilizado para suplementar a dotação para despesa no futuro. A seguir, nós vamos passar para um demonstrativo do cumprimento das demais exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Aqui o principal quadro que a administração sempre procura atentar é o percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida, no primeiro quadrimestre de 2015. Então, tivemos uma receita corrente líquida de 551 milhões e 40 mil, para uma despesa com pessoal de 272 milhões e 890. Esse valor corresponde a 49,52% da receita corrente líquida. Nós podemos concluir que estão obedecidos os limites prudencial e legal. O limite prudencial é 51,30% e gasto pessoal em relação à receita corrente líquida e o limite legal é 54%. Porém, nós já atingimos o limite de alerta de 48,60%. Eu quero crer que com o aumento da arrecadação nos quadrimestres seguintes, isso aí vai se reverter, porque na verdade isso aqui é um demonstrativo do primeiro quadrimestre. A Lei de Responsabilidade Fiscal manda que isso seja analisado no último quadrimestre, de janeiro a dezembro de 2015. Eu imagino que até lá esse percentual vai melhorar e o limite de alerta já não vai mais estar incidindo aí, então todos os limites vão estar obedecidos. Com relação à aplicação das receitas e impostos em ação de educação, não se vislumbra nenhum problema. Uma arrecadação de impostos da ordem de 116 milhões e 180 mil, para um valor aplicado em educação de 34 milhões e 651 mil. Isso importa em 29,83% da receita com impostos, sendo que o limite mínimo de aplicação é 25%. Nós estamos aí com 29,83%, então uma situação tranquila aí na questão de educação. Saúde é a mesma coisa, uma arrecadação de impostos de 116, 180, igual àquele quadro de educação, para um valor aplicado em ações de saúde de 26 milhões e 181 mil. 22,53% da receita com impostos aplicada em ações de saúde. O mínimo é 15%, então superado aí com certa folga aí. O resultado nominal previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 3.998.000 e obtido 2.946.000. Também está de acordo com a LDO. Quanto menor for esse resultado nominal, é melhor, porque ele pega as disponibilidades em relação às dívidas. Isso quer dizer que o município ainda tem mais disponível do que em dívidas de longo prazo. O resultado primário obtido, 30 milhões e 94 mil, e um limite previsto na LDO negativo de 61 milhões e 959. Isso aí quer dizer que estava previsto na LDO uma despesa maior que a receita, aconteceu justamente ao contrário. Então, considera-se também observado o limite previsto na LDO. Encerrando as exigências da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, as principais exigências, é claro, nós trouxemos aí esse quadrimestre umas informações sobre as operações de crédito. São financiamentos que o município busca junto às instituições de crédito, sendo que essas receitas obtidas, elas são empregadas na execução de obras. A fonte dessa informação aí é a Diretoria de Captação de Recursos junto à Prefeitura Municipal. Temos então aí as principais obras em andamento. Demonstramos aí o objeto, o agente financeiro repassador e o valor da operação de crédito. Temos aí a obra de esgoto sanitário, referente também ao Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 1. O agente financeiro financiador, a Caixa Econômica Federal,
21 milhões e 600 mil. Está em obras em execução. Primeiro necessário que se faça a estrutura para captação de água e esgoto e para depois encaminhamento às respectivas estações de tratamento. Inclusive lá no São Luís eu vejo obras lá, elas são financiadas através dessa operação de crédito aí. Pavimentação no loteamento Santo Antônio, também o agente financeiro Caixa Econômica Federal, o valor de 3 milhões e 800 mil. Estação de tratamento de água do SAMAI, Caixa Econômica Federal, 27 milhões. Estação de tratamento de água do SAMAI, Banco do Brasil, é justamente a contrapartida, na verdade, ela é uma operação de crédito de 30 milhões, mas ela é financiada parte com a Caixa Econômica Federal, parte com o Banco do Brasil. A Ponte Raul Amizade, financiada pelo Badesc, 8 milhões e 900. E temos também ainda a ponte do Cotomi Schmidt lá, através do Badesc, que nós estamos utilizando o saldo de um pacote de 15 milhões que foi obtido ainda em 2012. Ainda hoje o prefeito determinou que nós agilizássemos os trâmites para a conclusão daquela parte que ainda falta lá na ponte do Cotomi, que deve ocorrer em breve. Aí nós também temos as outras obras em andamento através de convênio, seguindo o quadro, a pista de atletismo, o concedente, o Ministério do Esporte, o valor de 4 milhões e 2 mil, a unidade de pronto de atendimento 24 horas, através do Ministério da Saúde, 2 milhões e 200 mil, reforma da Policlínica João Birão, Ministério da Saúde, é o concedente também, 426 milhões, e o Centro de Referência do Idoso, Ministério do Desenvolvimento Social, que é o órgão concedente, 100 mil reais. Aí um demonstrativo das principais propostas já aprovadas, mas ainda está a administração municipal aguardando a chegada do recurso. A pavimentação de vias e também a ponte Carahari, lá na Barra do Rio Seco, através do Badesc, 15 milhões de reais. Pavimentação de vias através da Caixa Econômica, 5 milhões de reais. Pavimentação de vias estruturais através do BRDE, 36 milhões e 900. E a estrada que leva lá para Tieseta Alpina, que fica lá no Morro do Boa Vista, através do Badesc, 1 milhão e 2 mil reais. Isso aqui são propostas já aprovadas que apenas está aguardando o recurso. Aquelas outras que eu demonstrei são obras já em andamento. Seguindo aqui nas propostas já aprovadas pelo órgão concedente e ainda aguardando o recurso, o condomínio industrial, através do Ministério das Cidades, 78 milhões. O plano de prevenção de cheias, através do Ministério da Integração Nacional, 25 milhões. E o plano de contenção de encostas, através da Secretaria Estadual de Defesa Civil, 47 milhões. Eu não tenho demonstrado aqui, mas já foi uma informação que eu obtive lá da Diretoria de Captação de Recursos, que foi encaminhado um total de 109 milhões 992 mil reais em propostas para obtenção de recursos, tanto de instituições de crédito, como também junto aos ministérios e outros órgãos estaduais e federais. Então seriam essas as informações que nós teríamos a relatar relativas ao primeiro quadrimestre. Então eu abro espaço para questionamentos, caso queiram ser realizados. Ok, nesse instante eu, diante da explanação realizada, deixo livre aos vereadores presentes para fazerem seus questionamentos, se assim o desejarem. Sim. Eu também já vou adiantar que se tiver alguma resposta meio complexa, que tanto a Fernanda como o seu Mário não conseguem responder agora, eles entregarão em 30 dias por escrito aqui na Câmara de Vereadores. Inicialmente eu passo a palavra ao vereador Ademar Braz Winter.
Maria e Fernanda, agradeço as suas presenças. O que eu estava vendo aqui, na educação, o percentual é 25%. E foi aplicado 29%. Não tem como reduzir isso aí um pouco e passar para obras? Não tem condições disso ali? Porque obras hoje em dia falta de dinheiro. Segurar as obras da educação. Né? Tira 1%, 2%, quanto daria isso? 2%? Quer responder? Tem o total que foi investido aí para dar para ver mais ou menos. Vereador Winter, é um cumprimento das metas justamente que são estabelecidas já na lei de diretrizes orçamentárias e na lei, principalmente na lei orçamentária aprovada por vocês aqui em 2014, vigente agora em 2015. Né? Há possibilidade, sim, desde o que não é permitido pela lei é ser inferior ao percentual mínimo. Há possibilidade, desde que exista um remanejamento. Essa é uma opção de governo, de plano de governo, e investimento em educação e em saúde. Saúde também, o senhor pode ver que o limite ultrapassa, né? Houve um investimento, no ano anterior foi maior ainda, né, do que o limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal. E até porque as obras em si, da educação também, né, o senhor fala na Secretaria de Obras, com a Secretaria de Urbanismo, enfim, hoje o investimento, a captação do recurso na educação e na saúde é mais fácil do que a captação do recurso no setor de infraestrutura, né. Outra coisa, o ICEM, quantos milhões tem para receber da Prefeitura? E se estão fazendo esse pagamento para o ICEM? Eu vou pedir que o Mário responda. Existem, sim, 2 parcelamentos junto ao ICEM, Fundo Municipal de Previdência, uma dívida em torno de 30 milhões e, pelo que me consta, ela vem sendo paga rigorosamente pela administração do município. Aqueles pactos que foram firmados lá, eles estão sendo cumpridos, mas é uma coisa a longo prazo, 30 anos aí para ser pago, um erro que aconteceu no passado aí, mas existe aí o pagamento também. E houve agora uma segregação de massas. O que isso aí é? O pessoal mais antigo ficou separado do pessoal mais novo. Esse pessoal mais novo que está trabalhando agora, eles não geram esse déficit. Aquele pessoal antigo, caso não seja possível ser remunerado no futuro com recurso do Fundo de Previdência, o município vai ter que, na época lá, arcar com esse pessoal. Até o ano de 1999, 2000, agora não recordo muito, mas houve sim essa segregação de massas, que foi a maneira que se encontrou de resolver essa questão aí. Eu acho, na minha opinião, se continuar assim dessa maneira, daqui 15, 20 anos, o ICEM não tem condições de pagar para os aposentados e tal. Penso eu, né? Não sei se eu estou certo ou errado. Por isso que houve essa segregação. Esse pessoal mais novo, ele já é comprovado pelo atuário lá que eles não vão ter esse tipo de problema. Já o pessoal mais antigo ficou num outro fundo lá que esse pode ter problema somente. Esperamos que não. Era isso, Mário. Ok, só para dizer que o vereador Winter ele tem razão, eu já levantei esse assunto algumas vezes. Ainda o vereador Winter, que foi feita essa reestruturação, que passou o projeto aqui pela Câmara, porque realmente é um bolo de neve e com o tempo, se não retornar aqueles valores, o município começa a pagar essa aposentadoria sem ter mais fundo. Então, realmente é uma preocupação, mas acho que o ICEM agora já está sendo revisto, já estão olhando, acho que já está bem melhor agora do que tempos passados. Aí. Certamente. Vereador José Osório de Ato, antes também agradecer a presença do vereador, agradecer e registrar a presença do vereador Jair Pedro também. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Fernanda, presidente da comissão. Eu estava observando aqui, Mário, quanto a SAMAI arrecada por mês, ou quadrimestre? Não precisa me responder agora.
Temos aqui, deixa até Dá para voltar. 15.282.000 para uma despesa de 10.667. Então está sempre no superávit a SAMAI. É um serviço que é necessário pela população, sempre... Eu estava ali vendo ali no painel 400 e poucos milhões para a reforma da clínica João Birão ali. Uma emenda parlamentar. 400 e poucos mil. 400 e poucos mil. 10 mil, se eu não me engano. 426 mil. Bom, eu entendi errado. Obrigado. Ok. Vereador João, vereador Jair, ok. Eu deixo ainda a palavra se a Fernando, o seu Mário tem mais, fazer as considerações finais, tem a acrescentar mais alguma coisa, tá ok? Só colocar a nossa controladoria sempre à disposição, né? Vereador Pedro Garcia, a todos os vereadores, a gente tem implementado um trabalho muito interessante na controladoria. Costumo dizer que se trata de uma unidade administrativa amiga e não inimiga, apesar de ser um órgão de controle interno. Estamos lá à disposição, qualquer dúvida, orçamento, nossa equipe é de bastante eficiência, são quadros efetivos muito comprometidos e muito eficientes, e todos estão à disposição de vocês. Muito obrigada. Ok. Então, eu agradeço a presença de todos, em especial a Controladora Geral do município, a senhora Fernanda Kritzke-Witkowski, também do seu Mário Lemke. Cumpridas as formalidades legais, encerro a presente audiência pública do demonstrativo de execução das metas orçamentárias do exercício, referente ao primeiro quadrimestre de 2015. Obrigado pela presença.